Somente crer, tudo é possível, sim, nosso Deus. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Pai Celestial, santo e poderoso é o Senhor. Obrigado, Senhor, por esta manhã tão especial, quando o Senhor nos conduz à sua casa, Pai, para, como uma família, nos assentarmos ao redor da mesa e assim participarmos do pão que alimenta a nossa alma, do pão que sustenta a nossa fé. Senhor, obrigado, Pai, e que todos possam estar com apetite bem aberto para comer com abundância deste pão espiritual, para produzir em nós, ó Deus, a fé de arrebatamento, para produzir em nós a força para viver o Evangelho. Senhor Deus, unja cada coração nesta manhã. Unja o meu coração, Pai. Toma-me, ó Deus, em Tuas mãos para transmitir a Tua palavra e para abençoar as vidas no nome de Jesus Cristo. Abençoe todos aqui presentes. Abençoe aqueles que através da internet estão participando, fazendo deste momento o seu culto juntamente conosco, Pai. Que eles possam ter suas atenções totalmente voltadas a Ti e que nada disperse a atenção, Pai. Mas juntos possamos chegar ao trono da Tua graça e misericórdia e sermos por Ti abençoados, Pai. Pedimos a bênção pelo trabalho ali no Amazonas, quando o pastor Febrônio, mas os irmãos estão ali, Senhor, fazendo a obra, trabalhando, que o Senhor possa ungir a cada passo que eles derem, sustentar, ó Deus, e livrar de todo o perigo. Em nome de Jesus Cristo lhe pedimos pela unção do Teu Espírito Santo, por cada obreiro, cada trabalho ao redor do mundo, porque enquanto o Evangelho não chegar até o último eleito, Pai, nós teremos que continuar nesta terra. Mas pedimos a Ti que nos dê graça a chegar até esta última semente eleita, para então irmos para casa. Conceda isso, Pai, pois pedimos em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Bom dia, irmãos. Que Deus continue abençoando a cada um de nós. É um grande privilégio nós estarmos mais uma vez na casa de Deus para adorar ao Senhor Jesus. E há pouco saiu o corpo do Jonas, né? Filho do irmão Sebastião Camargo, o Sebastião Camargo ali do Borma. Então ele perdeu seu filho de uma maneira trágica. E eu peço à igreja que lembre de orar pelo irmão Sebastião, por aquela mãe, né? Só quem é pai, quem é mãe, sabe, né, o que é a dificuldade de perder um filho numa situação como essa.
mas lembra de orar por eles, porque Deus é a nossa força, Deus é o nosso consolo, e ore com sentimento, como se fosse você que estivesse nessa situação, amém? Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em 2º livro de Coríntios, capítulo 6. Não. As crianças não vão ter a escolinha, então elas vão participar conosco aqui em cima. Segundo aos Coríntios, 2º livro de Coríntios, capítulo 6. É muito bom ver a igreja, né? Na escola, e é bom também ver que a igreja tem se posicionado, né? Diante do conselho, né, do pastor. O pastor sempre tem alertado, sempre tem dito que o culto da escola dominical é o culto mais importante. E nós vemos uma quantidade mais de pessoas vindo, então isso é muito bom, porque o culto de escola é o culto que enraiza, é o culto que fundamenta a nossa fé, e Paulo disse que nós devemos estar aptos para responder acerca da nossa fé. Ontem eu pregava ali no Noai, eu disse que uma pessoa que está fundamentada, que ela sabe quem ela é, e ela sabe o endereço dela nas Escrituras, é uma pessoa inabalável. O diabo pode tentar soprar de um lado e do outro, mas ela sabe quem ela é. Ela conhece o endereço dela na Bíblia. O diabo pode tentar dizer, você não é nada, você não é filho, você não é digno do Espírito Santo, e tantas coisas que o inimigo possa tentar jogar, mas você sabe o teu endereço. Eu citava João Batista, né? Tanta pressão que João Batista sofreu, mas quando perguntaram, tu és o Messias? Não. És tu Elias? Não. Por que não? Porque ele sabia que ele não era o Elias que haveria de vir, né? Ele disse, mas então disseram, quem és tu? Para que digamos àqueles que nos perguntaram. Ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Ele sabia o seu endereço na Bíblia. Então, por isso ele se manteve firme. Ele não era o Elias que haveria de vir, né? Aquele Elias que vinha para restaurar todas as coisas. Então, e ele sabia da pergunta, como se relacionava, por isso ele disse, não sou. Mas quem é você, então? Sou a voz do que clama no deserto. Amém? Amém. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, e como vocês sabem, né, o pastor está no Amazonas, e eu peço a oração dos irmãos por ele, pelo trabalho ali, para que Deus possa continuar fazendo um grande trabalho e fundamentar aqueles ministros que já estão. Eu tive a notícia agora de mais um pastor, com cerca de, segundo o que me foi passado, 100 pessoas, 100 membros, que mora bem longe lá. Tudo é longe no Amazonas, mas num lugar muito difícil de acesso, e eles já há tempo estão se alimentando e fazendo dos programas de rádio o culto da igreja. E agora parece que esse pastor entrou em contato com o irmão Anilton. Então, Deus está fazendo algo extraordinário, né? Levantando a obra naquele lugar, e como disse o pastor Febrônio, ele disse, eu gosto de ir aonde ninguém foi, é lá onde estão precisando, né? Então, muitas pessoas têm sido convertidas, e vai ter essa reunião ali, eu creio que o pastor Weber estará presente, o pastor Dival Pisoni, eu sei que há alguns pastores que estão indo, para poder ajudar aqueles pastores, já ministros ali, que vieram para a mensagem, juntamente com seus auxiliares. Então, existe já uma boa equipe ali para continuar o trabalho, né? Então, vamos. 2 Coríntios 6, versículo 1 ao 10. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável, e recorri-te no dia da salvação.
Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Agora, do verso 13 a seguir, eu quero toda a atenção da igreja. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Olha aqui, os ministros dando testemunho em tudo isso. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Senhor nosso Deus, toma a tua palavra, Pai, e vivifica em nossos corações nesta manhã. Em nome de Jesus, teu Filho, lhe pedimos. Amém. Podeis assentar, irmãos? Louvado seja Deus. Eu vou ser sincero em dizer que eu não sei totalmente o rumo que nós vamos tomar nesta manhã. Mas o que eu sei é que Deus me inspirou para falar algo, enquanto eu estava lendo uma mensagem outro dia, e eu rapidamente anotei aqui na contracapa algumas coisas que me vieram enquanto eu li, e quero falar um pouco sobre isso para que nós possamos meditar nesta manhã. E o título que me veio referente ao tema é Ser grato à origem. Sermos grato à origem. Termos gratidão da origem de onde nós viemos. Isso é um segredo, irmãos, para o sucesso espiritual na vida de qualquer homem, de qualquer mulher. É ser grato. Reconhecer. O reconhecimento te leva a valorizar. E valorizar te leva a fazer com que aquilo tenha mais brilho na sua vida e tenha um efeito, não fique ali jogado sem ser utilizado, né? Mas quando você valoriza algo, por mais que alguém possa olhar aquilo como insignificante, mas quando você dá valor para aquilo, aquilo se torna valioso. É como a história do violino, né? Quantos lembram? Um velhinho tinha um violino e ele, então, resolveu vender o seu violino. Mas ele amava muito aquele violino. E, de repente, ele precisava de algum dinheiro para sanar alguma dívida. Então, havia um leilão de utensílios, de coisas usadas e assim. E ele colocou o seu violino para ser leiloado também. E então ele estava assistindo o leilão. E quando chegou a hora de oferecer o seu violino, o leiloeiro apresentou às pessoas o utensílio ali, que estava sendo leiloado, e deu o lance baixo. E alguém cobriu mínima coisa aquele lance, e ninguém mais se interessou, ninguém dava valor, ninguém quis oferecer uma oferta maior pelo violino, então o violino estaria sendo vendido por um preço insignificante. E quando o leiloeiro foi bater o martelo,
o dono do violino não admitiu, ele disse: calma, só um momento. Antes que você bate o martelo, dá aqui o violino um pouquinho. E ele pegou aquele violino e começou a tocar uma canção, uma música muito linda, muito sublime, e o som daquele violino parecia algo muito vivo, sublime, e aqui as pessoas começaram a chorar, lágrimas na plateia. E depois que ele encerrou a música, então ele entregou o violino para o leiloeiro, e aí o preço começou a subir. Um dava um, outro cobria aquele preço, porque o dono do violino mostrou o valor que ele tinha. E isso nos leva, irmãos, a refletir na nossa questão. Nós não éramos nada, nada menos nada. Nós não tínhamos nada que pudesse ter valor algum. Mas um dia, o grande arquiteto, aquele que é o nosso Deus, nosso Pai, nosso possuidor, ele, quando viu você lá no monturo sendo vendido, como qualquer coisa, ele disse: deixa eu mostrar o valor que ele tem. E tocou uma canção através da sua vida e fez você valer mais do que 10 mil mundos. Está ali na placa, né? Ali na frente, ali, uma alma salva vale mais do que 10 mil mundos. Nem todo o ouro do mundo, nem toda a prata do mundo poderia pagar o valor que você tem, porque alguém um dia lhe pegou, ele mostrou o seu valor. Então isso, irmãos, nos faz ser grato a Deus. E quando o diabo tenta dizer para você que você é alguma coisa insignificante, e às vezes usa pessoas queridas, da família até, para te desprezar, mas, como eu disse no início, se você sabe o teu endereço, você sabe quem você é. E nada vai te abalar, né? Então, ser grato à origem, ser grato àquilo que nos trouxe a essa posição, mais propriamente dizendo, esse é o tema que eu quero tratar nesta manhã, porque a gratidão, igreja, é uma das maiores qualidades que alguém possa ter, é a gratidão. Nunca devemos fazer algo esperando considerações, esperando que as pessoas considerem, nos agradeçam. Nós não devemos fazer pensando nisso, porque se fazemos pensando nisso, não passamos de alguém que está montando somente um drama para se posicionar a si mesmo. Mas quem recebe aquilo que é feito, ele deve estar com seu coração sempre aberto para agradecer. E a falta, irmãos, do reconhecimento pelas coisas, pelas bênçãos, a falta do reconhecimento, de reconhecer a origem de onde nós viemos, de onde nós saímos. Tem pessoas que se envergonham de dizer que quando era você no início da sua vida, de repente você comia determinado tipo de alimentos muito simples, as pessoas se envergonham porque agora tem uma posição um pouco mais elevada. Eu creio que nós nunca devemos esquecer e nunca devemos nos envergonhar da nossa origem, porque uma pessoa que faz isso, ela torna-se orgulhosa e ela facilmente vai rodar. Ela vai entrar em problemas, porque se ela, é como diz o ditado, criança que nasce com colher de prata na boca, nunca dá valor a nada. E se você esquece da tua origem simples, você corre o risco de não valorizar o que você tem de grande hoje. E se não valoriza o que você tem de grande, facilmente você põe a perder aquilo, seja financeiro, ou seja na questão de família. Não valoriza. Não, às vezes, quando aquele casal pobre, sofrido, batalhavam junto, unidos, mas, de repente, quando chega a uma certa posição, o orgulho toma conta e esquece daquela companheira tão simples que lhe ajudou a, vamos dizer, a alcançar cada degrau da vida que o levou ao sucesso. E muitas vezes, não digo isso no meio do seio cristão, mas no geral, se despreza
E você pode ver o futuro de uma pessoa dessa, amanhã ou depois é a ruína. Porque ela esqueceu a sua origem. E se ela esqueceu a sua origem, ela ficou sem sustentação. Ela ficou simplesmente desprendida. E a qualquer momento aquilo pode vir tudo à ruína. Mas quando você... É a velha história que sempre é contada daquela mulher, né? Que tinha uma grande mansão, muito linda. E ela tinha uma empregada, e a empregada tomava conta de tudo ali. Mas menos uma dispensazinha onde a mulher dizia: você nunca entre nesse lugar. E não precisa você preocupar em limpar ali dentro, eu tomo conta desse quartinho e você está proibida de entrar ali. Então, a empregada percebia que aquela patroa, quando estava, às vezes, triste, desgostada da vida, alguma situação dava errada, e ela estava para baixo, como diz, ela entrava naquele quartinho, fechava a porta, ficava ali uma meia hora, 40 minutos, um pouco mais, de repente, um pouco menos, e saía dali muito feliz, alegre, toda a tristeza ia embora, toda a amargura ia embora, e estava ela assoviando, quem sabe cantando, estava feliz. Claro que isso despertava mais a curiosidade daquela moça. O que tem lá dentro? Se aqui, onde eu tenho liberdade de entrar no quarto dela, na sala, em todos esses lugares, eu vejo tanta preciosidade, tanta riqueza, tanto esplendor, e lá dentro ela entra triste e sai feliz, ela deve ter muito ouro, muita joia, coisas muito mais sublimes do que eu estou presenciando. E um dia a patroa saiu, né, e a empregada não suportou e olhou onde ela tinha guardado a chave, foi lá e abriu aquele quartinho. E quando ela entrou lá dentro, ela se surpreendeu. O que ela esperava, não encontrou. Sabe o que ela encontrou lá? Um monte de cacalheiras velhas, bota velha, sandálias velhas, ferramentas inchadas, chapéu velho esfarrapado, vestido velho, tudo remendado. E aquela empregada colocou a mão na cabeça e disse: o que é isso? Aí ela ficou mais ainda curiosa, mas a patroa deu o caso de voltar meio rápido e pegou ela no frague. E ela disse: me desculpa, mas eu não suportei a curiosidade e entrei aqui. E agora estou mais curiosa ainda. Por que a senhora entra triste nesse quarto e sai feliz, e eu não vejo nada de valor aqui dentro? Aí a senhora colocou a mão no ombro dela e disse: filha, eu vou te dizer então. Eu era uma mulher muito pobre. Eu trabalhava de dia para comer de noite. Eu trabalhava de diarista. Está aí a enxada como prova. Eu limpava terrenos baldios. Eu era uma mulher pobre, sofrida. Mas um dia um homem rico, ele pediu se eu aceitava casar com ele. E eu me casei. E hoje eu tenho tudo isso que você vê. Então ela diz: quando eu estou triste, eu entro aqui e lembro da minha origem. Lembro quem eu era e quem eu sou agora. Por isso eu saio dali feliz. Então aí está, irmãos, a gratidão. Você ser grato a sua origem, na questão que eu digo a origem, aquilo que originou o teu levantamento, a tua vitória, a tua posição, faz de você uma pessoa, irmãos, diferente, feliz, vitoriosa. Você valoriza a cruz, você valoriza o Calvário, você valoriza o perdão. E isso faz nós mais espiritual, muito mais espiritual. Quantas pessoas, às vezes você diz: mas por que quando alguém inicia a fé, é aquele fogo, aquela euforia, aquela alegria, bate palma, se alegra, e depois simplesmente a pessoa vai perdendo aquele zelo, perdendo aquele fogo, aquele encanto? Por quê? Porque vai esquecendo da sua origem, vai esquecendo do que foi perdoado, vai esquecendo do preço que por ela foi paga. Então, nunca devemos, irmãos, vou repetir aqui, fazer algo na esperança de receber considerações.
Porque se você faz isso, eu vou fazer isso, mas para que as pessoas lembrem, para que as pessoas me considerem, isso é algo errado. O profeta diz que vida eterna é viver para os outros. Agora, aquele que recebe, ele deve ter um coração aberto para agradecer. E a falta do reconhecimento faz parte da natureza do orgulho. A falta da pessoa reconhecer as bênçãos, reconhecer a origem, reconhecer, vamos dizer assim, o esforço de alguém para lhe ajudar, isso é parte da natureza do orgulho. E o orgulho, irmão, é a razão de toda a queda. Foi o orgulho que derrubou Satanás dos céus. Ele não foi grato à origem dele. Se ele olhasse e dissesse: quem sou eu? Estou aqui como o anjo mais posicionado, sou o primeiro na hierarquia, abaixo de Deus sou eu. Mas para mim estar aqui, Deus me colocou aqui. Do nada Deus me fez, me colocou aqui sobre a glória dessas pedras preciosas. E ele poderia simplesmente estar sempre grato a Deus, nunca iria acontecer o que aconteceu. Mas ele, pelo orgulho, ele simplesmente ignorou. E há pessoas, irmãos, por mais que você diga: mas fulano, olha o que eu fiz por você. Ele olha com tanto orgulho e diz assim, em outras palavras: você não fez mais do que o dever de fazer. Há pessoas que agem desta maneira. Irmãos, elas nunca vão ser prósperas. Porque a escada para o sucesso, irmão, é a gratidão. É não esquecer a origem. É o que eu disse: se você esquece a tua origem, você perde a sustentação. Você vai cair amanhã ou depois. Por isso a Bíblia diz assim: não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ó minha alma, não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. E olha o salmista Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem abençoado, um homem próspero como ele foi. Mas leia os salmos dele. Ele não cessava de agradecer a Deus. Ele não cessava de expressar a razão do seu sucesso, de dizer: ora diga, ó Israel, se não fora o Senhor, o inimigo nos teria engolido vivo. Ele sempre estava fazendo menção à graça de Deus, né? Então, o reconhecimento sincero, irmãos, ele traz saúde na vida espiritual, ele traz saúde na família, ele traz saúde no corpo da igreja. O reconhecimento sincero, o reconhecimento pelas mínimas coisas. Numa dessas últimas mensagens que saiu, eu vi uma passagem que o irmão Brana disse que ele foi num certo lugar no interior e ele fez um culto, pregou ali para algumas pessoas que se reuniram ali, e aí ele foi forte, foi duro contra o pecado e diz: vocês, bêbados, vocês que vivem embriagados, em outras palavras, se vocês não se arrependerem, vocês vão para o inferno. E um dos bêbados se levantou de lá, furioso, com o propósito de bater no irmão Brana. Mas ele veio até uma altura e não teve coragem de fazer aquilo, e no final do culto, ele tinha rendido a alma dele a Deus. E no outro dia, a filhinha dele veio e disse: irmão Brana, eu queria lhe agradecer. Mas agradecer o quê? Pelo o Senhor ter proporcionado a nós um outro pai. Porque aquele homem voltou para casa diferente. Não chegou quebrando, não chegou chutando, mas ele chegou diferente. Então aquela criança lembrou, devia dizer: obrigado, irmão Brana, por ter nos dado um novo pai. É maravilhoso ou não é? A pessoa ser grata. Aquilo move o coração de Deus para abençoar mais, para dar mais para aquela pessoa. Então, primeira coisa, irmãos, nós temos que ser grato a Deus. Sendo grato a Deus, isso nos leva a amar a Deus. E o amor nos constrange a servi-lo. Você vê que uma coisa está ligada à outra. Se eu sou grato a Deus, a gratidão me leva a amar a Ele. E o amor a Ele me constrange a servi-lo.
Paulo disse: o amor de Cristo me constrange a servi-lo. Quando a pessoa ela é grata a Deus, veja aqui a ligação que a coisa acontece. Você, a partir do momento que você é grato, você passa a amar Ele por causa dessa gratidão, desse reconhecimento. E essa gratidão, este amor, te constrange. Você não consegue fazer a coisa errada. Por quê? Porque o amor que está em você faz com que você não tenha coragem de ferir aquele que tanto fez por você. Mas a falta de gratidão faz a pessoa virar as costas, chutar aquele que te beneficiou e ainda dizer assim, ó, e o que tem a ver com isso? E se há uma coisa, irmãos, que dói, é a ingratidão. Mombrana disse, em uma das mensagens que vai ser impressa, ele diz assim, ó, que o que matou a Jesus não foi os cravos, não foi a lança, mas o desgosto pela rejeição. Cientificamente comprovado. Porque o que fez separar a água do sangue dele foi uma reação de uma situação nervosa muito profunda pela ingratidão daqueles que eram seus e o rejeitaram. Então, olha, irmãos, e isso deve levar nós, irmãos, a parar e olhar. A história daquele povo passou, mas hoje é eu e você que estamos na história. E o irmão Branham diz, eu acuso essa geração pela segunda crucificação de Cristo. Crucifica a palavra, crucifica os ensinamentos. Quando a pessoa pega e vai lá e diz, eu vou cortar o meu cabelo, a irmã diz, ela está crucificando a Cristo. Quando o homem sai, faz coisas indevidas, põe o seu olho para olhar aquilo que Deus abobina, aquela pessoa está crucificando a Cristo. Quando aquele jovem tem comportamentos indevidos, amizades indevidas, ela está rejeitando a Cristo e tomando alguém no lugar de Cristo. Ela está ferindo a Cristo com a ferida que o matou, a ingratidão. Então, nunca esqueça, irmãos, a ingratidão é a razão da desgraça na vida de muitas pessoas. Muitas famílias bonitas, maravilhosas, ruíram. E se você pega... O problema, irmãos, é que nós olhamos, sabe o quê? É a história do burro, né? Que o dono do burro, o burro quebrou a espinha. E quebrou, imagina, quebrou a espinha, morreu o burro, não tem mais como consertar ele. Como é que foi que o senhor perdeu o seu burro? Aí ele dizia assim, por causa de um ovo. Mas um ovo matou. Mas como que o ovo matou o burro? Um ovo quebrou a espinha do meu burro. Mas não pode um ovo? Sim, eu estava carregando ovos, estava tudo bem, de repente, quando eu coloquei um ovo, quebrou a espinha dele. Mas não foi aquele, foi a carga de toda aquela pressão sobre ele. Mas nós olhamos o quê? O último estágio, e não olhamos o que veio, aquilo que precedeu ao acontecimento. E a pessoa olha a desgraça da família e diz, é por causa disso. Não, pega a ponta da corda e vai puxando, e você vai dar lá, às vezes, numa ingratidão, na falta do reconhecimento, na falta do respeito, e aquilo começa a agravar, e chega ao ponto da ruína. Então, a gratidão, irmãos, é a base para todo o sucesso. Agora, eu quero ler aqui alguns parágrafos da mensagem, a fase presente do meu ministério, que foi aonde me inspirou a falar sobre isso aqui, porque reconhecer a esposa, reconhecer o marido, reconhecer os filhos que tem, reconhecer a igreja, reconhecer, ser grato, isso é a razão do sucesso espiritual, natural, em todos os sentidos da nossa vida. Mas também reconhecer e honrar os vasos de Deus, irmãos,
é algo que nós não devemos deixar passar por alto. Olha o que eu li aqui, Paulo dizendo, olha a situação dele como ministro. Olha a situação dele como ministro. E se você vai olhar, esta mensagem aqui, eu aconselho vocês a ler. Mombrana estava passando uma fase no ministério dele muito difícil. E ele comparou a fase do ministério dele com uma fase do ministério do apóstolo Paulo. Paulo, o grande homem, aquele que estava pregando um culto e um rapaz estava sentado na janela, caiu, morreu. Paulo somente desceu lá e disse, levanta. E o rapaz levantou. Um homem que estava pregando e alguém se levantou para perturbar, ele disse, olha fulano, tu vai ficar cego por um tempo, para que você aprenda a não se levantar contra a obra de Deus. E o homem imediatamente perdeu sua visão. Um homem de prodígios e maravilhas. De repente você vê no final do ministério dele, desamparado. Mandando uma carta para buscar sua única capa. Lembra de trazer minha capa. Então, vocês vê, e o profeta toma isso, quero ver, e ele mostra sobre a situação que Paulo passou, que Paulo enfrentou, e até mesmo a rejeição, a falta de reconhecimento do seu ministério. A falta do reconhecimento, aqui na mensagem, a fase presente do meu ministério. Parágrafo, vamos encontrar aqui, parágrafo, eu acho que eu tinha anotado. 117 da mensagem, a fase presente do meu ministério. Escuta aqui, irmãos, eu não vou tomar muito tempo de vocês. Ele fala que muitos dos meus irmãos, eles estão tendo grande popularidade hoje entre seus irmãos denominacionais. Você somente fala o nome, rapaz, e é somente como um fogo. Mombrana está dizendo ali que muitos homens grandes surgiram através do ministério do irmão Brana. E ele diz, você somente cita o nome de um desses homens e já acende um fogo. Você vê irmão Allen, você vê Telly Osborne, você vê tantos grandes homens, Billy Graham, surgiram aqueles homens influenciados pelo ministério do irmão Branham. E eles chegaram a um ponto de alcançar uma popularidade extrema. Que o profeta diz, era só falar o nome dele, já se acendia o fogo. Chegava ali diante de uma plateia de pessoas e citava o nome do pregador e já o povo se vibrava. E era resultado do quê? A origem daquilo era o quê? A vida de um homem chamado William Branham, que começou do nada e que rendeu sua vida totalmente, a tal ponto de influenciar tantos e tantos pregadores. E você olha esses pregadores e você vê eles simplesmente rejeitando e escondendo a origem do sucesso deles. Você olha Allen, veja quantas mensagens, pesquise sobre o nome Allen, e você vai ver que esse homem atacou Mombrana de maneiras assim, muito maldosas. E ele, Allen, um discípulo do irmão Branham. E quando você vê o irmão Branham falar sobre Allen, mesmo discordando de algumas doutrinas erradas que Allen estava ensinando, ele fala com respeito, com amor, com educação, sempre reverenciando esses homens. Então, eu vou ler aqui, Timóteo, né? Isso. Olha só, o final do ministério do apóstolo Paulo. Eu estou falando aqui, eu creio que a igreja está pegando a linha do assunto, né? É não esquecer a origem
Porque a gratidão te leva à vitória, te leva ao sucesso. Lembra que para você estar aqui, irmão, custou sangue, custou vidas que foram gastas para que você estivesse hoje aqui. E muitas das vezes nós, irmãos, esquecemos disso facilmente. E isso é a razão de muitas derrotas na vida das pessoas. Paulo, no final do ministério dele, ele diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. No final do ministério dele, irmãos, ele não foi aposentado e agora eu estou aposentado, vou fazer uma casa na praia, vou viver meus últimos dias, somente recebendo o elogio do povo. Foi assim que Paulo terminou o ministério dele? Não. Foi assim que o irmão Branham terminou o ministério dele? Olha o final, quando ele está encerrando sua carreira, ele pega a caneta e ele escreve o seguinte: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem sua vinda. Olha o que ele fala agora a Timóteo. Mas como? Mas eu quero que vocês captem isso aqui. Um homem como Paulo, um homem de sucesso, um homem de sobrenatural, no fim da sua vida, suplicando, de uma maneira encarecidamente dizendo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou. Ah, meu Deus, estou sozinho. Mas um homem como Paulo? Sim, Timóteo, meu filho, venha depressa, porque Demas me desamparou. Amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galáxia, Tito para Dalmácia, quer dizer, todo mundo me deixou, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-me-o contigo, porque me é útil para o ministério. Também enviei Tiquico a Éfeso. Quando vires, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Olha aqui, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Olha aqui, irmãos, o paradoxo. Antes um homem se levantou para desfazer o ministério dele, ele disse: tu vai ficar cego até que você aprenda a respeitar a Deus. Agora, no final do ministério dele, ele está aconselhando a Timóteo a se cuidar de um homem que prejudicou o seu ministério. E aí, com certeza, não faltou centenas de pessoas para dizer assim: acabou o ministério de Paulo. Paulo não serve mais para ser pastor. Paulo não serve mais para ser um pregador. Olha a vida dele, olha ali, ó. Cadê a unção? Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Marcaram audiência para condenar Paulo, não tinha ninguém lá dos irmãos, para pelo menos dizer: Paulo, estou aqui. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Olha o amor de um cristão. Que isso não lhes seja imputado. Quer dizer, Deus, perdoa eles. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para que o seu reino celestial, a quem seja glorificado para tudo sempre. Amém. Saúda a Prisca, a Áquila e a casa de Onésfiro. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Está vendo? Os murmuradores, cadê o ministério dele que orava e as pessoas eram curadas? Deixou o auxiliar dele doente, nem orou por ele, nem unção mais para a cura tem. Erasto ficou em Corinto, deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Éubulo
e Pudens, e Lino, e Cláudia, e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus seja contigo, o Senhor Jesus seja com teu espírito, a graça seja convosco. Amém. Esse é o final do ministério de Paulo. Desamparado, abandonado, sozinho. E olha para o ministério do nosso profeta. Um homem reconhecido mundialmente. Cartas aos montes com passagens de avião dentro, pagas para que ele viajasse para qualquer lugar do mundo, para fazer um culto, para orar por alguém. Mas no final do ministério dele, ele diz assim: muitos de meus irmãos, eles estão tendo grande popularidade hoje entre seus irmãos denominacionais. Você somente fala um nome, rapaz, e é somente como um fogo. Em qualquer lugar, isso é certo, você diz o tal nome desta pessoa, e depois de tudo quanto o Senhor falou comigo lá no Rio aquele dia, aquele reavivamento foi uma ponta de lança ao redor do mundo. De lá veio cada um desses grandes evangelistas. Eles vieram de volta com seus irmãos, de onde saíram daquelas denominações. Eles vieram aqui e sustentaram esta reunião, misturada com denominações, e voltaram a elas outra vez. Abandonaram o profeta. Eles têm muitos fervores, eles têm muitos favores, grandes nomes no rádio, jornais e tudo. Todo mundo fala bem deles, mas todos os homens têm me abandonado, porque eu tomei a palavra verdadeira e permaneci com a palavra, e permanecerei bem aqui no que ele me disse. Pregue a palavra, não com filosofia denominacional. Pregue a palavra, esta foi a minha incumbência. Permanecer com a palavra. E, irmãos, aos que estiverem ouvindo isto em fitas e em um grande... Eu era um grande homem quando eu entrei entre vós, somente curando os enfermos, falando de visões e mostrando coisas. Mas quando eu lhes fui dizer a verdade concernente à palavra, por que vocês viraram as costas para mim? Vocês imaginam que estão somente cumprindo o que as Escrituras dizem? Sim, acontece desta maneira. Agora, dificilmente eu posso chegar a algum lugar. Cartas chegam, quer dizer, dificilmente eu posso chegar a algum lugar. Quer dizer, dificilmente eu posso ir a alguma igreja, ser aceito. Cartas chegam o tempo todo. Uma que veio outro dia dizia: irmão Brana, eu tenho a maior confiança em você, mas eu ouvi você dizer que certa denominação a qual eu pertenço estava decaindo. Disse: de agora em diante, não tenho mais confiança nenhuma em você. Disse: lá estava cerca de 25 dos irmãos da minha denominação assentados em uma de suas reuniões. Disse: nós simplesmente nos levantamos e fomos embora quando você disse aquilo. Título da mensagem: a fase presente do meu ministério. Mas tudo que passou o nosso profeta, desprezo, perseguição, foi para que a verdade fosse mantida fiel. E nós não podemos, irmãos, esquecer dessas origens. Nós não podemos esquecer que o evangelho que hoje nos sustenta, irmãos, tem rastros de sangue, de homens que deram suas vidas para que o evangelho chegasse até nós, para traduzir a Bíblia e chegar até nossas mãos. Se alguém não assistiu, eu aconselho a assistir aquele filme, William Tyndale. William Tyndale foi o que traduziu a Bíblia para a língua inglesa. Veja a história daquele homem. Veja o final da história daquele homem. O que ele passou para que a Bíblia chegasse na mão do seu povo, na língua natal. E hoje, Bíblias jogadas, pisadas, não se valoriza. O que passou o nosso profeta, irmãos, para que essa mensagem chegasse até nossas mãos? Para às vezes você chegar em algum lugar, como eu já cheguei, na casa, e ver um livro pisoteado, sujo no chão, e me despertar a atenção para ver que livro era, e quando vê estava ali o título. Mensagem pregada pelo William Branham. Jogada no chão. E a família passando por cima.
rabiscada por crianças. Irmãos, vamos valorizar. A gratidão é o sucesso, é a razão do nosso sucesso. É o que vai fazer nós nos mantermos unidos, valorizando o que Deus tem colocado em nossas mãos. E quando vier a luta e a pressão, e o diabo te tentar algo, você vai dizer: Satanás, o que é para mim renunciar a isso, diante daqueles meus pais na fé, que renunciaram coisas maiores ou piores do que essa? Para trás de mim, Satanás. Mas aqueles que se esquecem de suas origens, acham, irmão, que qualquer lutinha é a maior luta que está passando, e que Deus não vai levar em conta se eu pisar na bola nesse assunto, vamos dizer. Porque esqueceram suas origens. E o irmão Branham diz assim: cortam-se com a lata de sardinha, e acham que foi uma grande coisa. Ficam ali com o dedo erguido para que todos vejam. Enquanto outros, para que você estivesse no Evangelho, suas vidas foram dilaceradas, quebradas, para que hoje nós tivéssemos o que temos. Então, a gratidão, irmãos, manter, não esquecer a origem, não esquecer o que Deus tem feito por nós. Porque às vezes usufruímos das bênçãos sem perceber tudo o que passou aqueles instrumentos de Deus para que isso chegasse até nós. Eu quero ler aqui também uma... Depois, se eu conseguir à tarde tirar algumas cópias, eu vou deixar ali na porta, e quem desejar levar para casa, leve. Já foi entregue uma vez, de repente, a maioria tem, mas alguns não têm. Encontrado entre os textos pessoais do irmão Branham depois de sua partida. Olha o que encontraram nos textos pessoais do nosso profeta. Encontraram isso aqui: se Deus tem te chamado para ser realmente como Ele, com todo o seu espírito, Ele te levará a uma vida de crucificação e humildade, e colocará sobre ti tais demandas de obediência que Ele não te permitirá seguir a outros cristãos. E de muitas formas Ele parecerá guiar outras boas pessoas a fazer coisas que Ele não te guiará a fazer. Outros cristãos e ministros que parecem ser muito religiosos e úteis podem se empurrarem sobre influências e maquinarem como levar adiante seus planos, mas você não pode fazer isso. Se você tentar fazer isso, quer dizer, fazer as coisas de uma maneira intelectual, maquinada, planejada, você se encontrará em tal fracasso e repreensão do Senhor para te fazer extremamente penitente. Outros podem se vangloriarem de suas obras, sucessos, escritos, mas o Espírito Santo não te permitirá fazer nenhuma das tais coisas. Quantas pessoas, que alguma obra, algum escrito, algum livro se tornam o doutor fulano de tal, reverenciado. Todo mundo quer ser o autógrafo. Mas o irmão Branham diz: a outros podem se vangloriarem de suas obras, sucessos, escritos, mas o Espírito Santo não te permitirá fazer nenhuma das tais coisas. E se você começar a fazer isso, Ele te guiará a uma profunda mortificação que te fará menosprezar a ti mesmo e as tuas boas obras. A outros será permitido ter sucessos ao fazerem grandes somas de dinheiro ou legados deixados por eles, como tendo luxúrias, mas Deus pode te suprir diariamente, porque Ele quer que você tenha algo muito melhor do que o ouro, que é uma completa dependência nele, para que Ele possa ter o privilégio de prover tuas necessidades dia após dia, a partir de seu tesouro invisível. Aleluias! Aquele que tem sobejando, ele nem precisa dizer: Senhor, eu preciso. Ele vai lá e pega. Mas aquele que Deus mantém todos os dias recebendo diariamente, ele sempre é grato a Deus. Obrigado, Senhor. Eu achei que eu não ia ter o que comer essa semana, mas está aqui. Muito obrigado. Aleluias. O Senhor pode permitir a outros serem honrados e levados adiante e te manter escondido em obscuridade,
porque Ele quer produzir uma fragrância de sua escolha para a glória de sua vinda, a qual somente pode ser produzida na sombra. Aleluias! Certos perfumes tão preciosos, eles têm que manter aquela flor na sombra, escondida, moer ela, para que ela solte sua fragrância. Deus permitirá outros serem grandes, mas te manter pequeno. Ele permitirá outros fazerem uma obra para Ele e terem crédito por isso, mas Ele te permitirá trabalhar e lutar sem deixar ser conhecido o quanto você está fazendo. E então, para fazer sua obra ainda mais preciosa, Ele permitirá a outros terem créditos da obra a qual você tem feito. Está vendo? A alguns Ele permite ter crédito pela obra que faz. Ele diz, quem sabe a você, Ele permitirá outros terem honra na tua obra. E então, para fazer sua obra ainda mais preciosa, Ele permitirá a outros terem crédito da obra a qual você tem feito. E isso produzirá uma recompensa 10 vezes maior quando Jesus vier. O Espírito Santo, o qual coloca uma estrita observação sobre ti, com um zeloso amor, te repreenderá por palavrinhas ou por perda de tempo, o qual a outros cristãos jamais parece terem passado por isto. Então, que fique claro em sua mente que Deus é soberano e infinito, e tem o direito de fazer da maneira que agrada a Ele mesmo. E Ele não te explicará milhares de coisas que enredarão suas razões quando lidar contigo. Deus te tomará em sua palavra, e se você absolutamente se entregar para ser seu escravo, Ele te envolverá em um amor zeloso e permitirá a outros dizerem e fazerem muitas coisas que você não dirá ou fará. Selado eternamente está que você lidará diretamente com o Espírito Santo, e que é para Ele ter o privilégio de prender tua língua, ou encadear tuas mãos, ou fechar teus olhos, de maneira que a outros não é assim. Agora, quando você está tão possuído com Deus vivo, e que você está em seu coração secreto, e se agrada e se deleita sob esta tutela, e administração peculiar, pessoal, particular, zelosa do Espírito Santo sobre sua vida, você terá encontrado o vestíbulo do céu. Amém? Texto encontrado nos textos pessoais do nosso profeta depois que ele partiu. Que mensagem, né? Que expressou realmente a vida dele. Não recebeu honras, não recebeu glórias. Nem pôde usufruir da casa nova que ele estava construindo, mas deixou um legado para o seu povo. Foi desprezado por se posicionar pela palavra. Se você ler um livro intitulado Os Generais de Deus, alguém já leu esse livro? Em espanhol? Um escritor americano, creio que foi, ele escreveu sobre os grandes homens que Deus usou. Esse, pelo menos, colocou o nome do irmão Branham ali. Mas, no final, ele o despreza. Enquanto você vê outros grandes livros, e que nunca foi mencionado o nome do profeta. E você vê mencionado o nome de grandes discípulos do irmão Branham, que aprenderam aos pés dele, no seu ministério. Mas tem uma coisa, irmãos, há um memorial diante dos céus. E nós somos beneficiários desta mensagem. Deus espremeu aquela vida de tal maneira para que aquele perfume fosse exalado. Deus tem espremido a vida de muitos ministros, irmãos, para que haja um povo cristão, nascido de novo, que renunciam muitas vezes seus direitos,
para que a igreja tenha o benefício de viver uma vida em paz com Deus, tranquila, que renuncia muitas vezes àquilo que qualquer homem humano, mortal, gostaria, para que pudesse a igreja marchar firme. E assim nós vemos, irmãos, que Deus, Ele trabalha de maneira estranha, muitas vezes, a nossa ideia, aos nossos pensamentos. Mas o interessante é que, na maioria das vezes, você vê que Deus, Ele molda certos homens para que, através da vida daqueles homens, muitos ministérios se levantem, como fez com o nosso profeta. E o interessante é que, na maioria das vezes, mesmo aqueles que surgiram daquele ministério, eles nem mesmo têm, vamos dizer assim, não percebe o sofrimento que aquele que concebeu com dores de parto, aquele ministério passou. A borboleta, às vezes, ela pode achar que toda a beleza dela, toda a agilidade que ela tem para voar, depende unicamente da sua forma. E não lembra que tudo tem a ver com aquele casulo sem aparência, da onde ela saiu. Então é necessário sempre valorizar, irmãos, a origem. Isso nos manterá, irmãos, sempre na presença de Deus, com o coração quebrantado, com o coração humilde, e não sei se vocês estão compreendendo, mas com o coração submisso também, e pronto sempre a buscar de Deus o perdão, a lembrar que somos pó, que do pó viemos, e que necessitamos da graça para nos manter, e isso será, irmãos, um sucesso. Porque eu coloquei aqui assim, irmãos, mesmo o que está sendo moído, para que surjam frutos, não percebem que resultará, não percebem que nem percebem no que aquele sofrimento resultará. Aí está a razão de Jesus dizer que naquele dia muitos vão dizer assim: Senhor, ou Jesus dirá, estive nu e me vestiu, estive com fome, me deu de comer, estive preso e me vestiu. E as pessoas se surpreenderão e dirão: Senhor, quando é que eu vi o Senhor numa situação como essa e lhe ajudei? Porque essas pessoas nem mesmo percebem que elas têm mérito disso. Porque quando elas fizeram tão naturalmente, que nem perceberam o que estavam fazendo. E às vezes quem recebeu o benefício, nem percebeu também que estava posicionado, mas que houve alguém que se colocou na brecha para que ele estivesse ali. Às vezes aquele filho está tendo sucesso e não percebe que houve uma mãe que às vezes lavou roupa para fazer algumas coisas, algum dinheiro extra para ajudar a pagar o seu curso. Houve um pai que se esforçou. Irmãos, é triste a ingratidão. E o pior de tudo isso, irmãos, que não é lucro, porque essa pessoa não vai ter sucesso. Olhe e veja as pessoas que desprezaram a origem do ministério deles. Allen morreu. Quantos sabem como morreu Allen? O grande Allen. Foi um dos homens reconhecido. Procure no livro Os Generais de Deus, você vai encontrar ali a biografia de Allen, um dos grandes homens. Morreu bêbado no quarto de um hotel antes de uma de suas campanhas. E ele foi um discípulo do irmão Branham. E ele, quando cresceu, quando chegou a ser reconhecido nacionalmente, desprezou sua origem. Tinha vergonha, de repente, das palavras mal faladas do nosso profeta, do seu inglês mal expressado. Aquele homem terminou o culto, quando o irmão Branham pregou a mensagem, o cordeiro e a pomba, e chamou o irmão Branham e disse: irmão Branham, olha, uma grande mensagem que o senhor pregou.
maravilhosa, mas o senhor deveria se sentir envergonhado, porque o senhor, um homem de influência como o senhor tem, falando tão errado diante do povo? Que influência o senhor vai passar para o povo? O irmão Branham, na sua humildade, disse: sim, irmão, é que eu fui o primeiro filho de uma família de 12 filhos, e eu tive que trabalhar para ajudar a sustentar meus irmãos. Ah, isso não é razão. Você tem vamos dizer, no Brasil aqui, o Mobral, você poderia fazer um curso depois. Irmão, mas as campanhas têm tomado tanto meu tempo que eu não tenho tempo para isso. E aquele homem, você falou púlpito, quando a palavra exata é púlpito. O senhor teria que ter vergonha, irmão Branham. Olha, e as pessoas chegavam e o desprezavam. E aqueles que nasceram do ministério, quem sabe, se envergonhavam de dizer: eu sou fruto do ministério de William Branham. Mas nós não temos vergonha de nossas origens. Nós agradecemos a Deus. E outro, irmãos, nem temos do que se envergonhar, porque a Bíblia diz que Deus faz das coisas simples confundir as sábias. Essa é a maneira de Deus. Deus nos chamou para estarmos aqui e para valorizarmos tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Seja grato a Deus. Cada dia você vai ver como tua vida vai fluir melhor, a paz de Deus, a presença de Deus na sua vida. Valorize de onde Deus tem te chamado, valorize sua família, seus pais cristãos, que fazem tudo para você servir a Deus. Valorize aquele irmão que um dia levou o evangelho para você. Valorize o pastor que Deus tem nos dado, que desde os seus 18 anos entregou sua vida inteiramente a Deus, de ponta a ponta desta nação e fora dessa nação, sem pensar em si mesmo, mas somente pensando na igreja, no povo. Se entregando totalmente, se desgastando totalmente, para que nós tenhamos saúde espiritual. E quando alguém diz, mas alguém até disse para ele, mas fica com seu povo, chega de viajar, que é isso, usufrua, vamos dizer, agora ter uma igreja grande, podia viver, mas lá está ele com seu coração em busca das últimas almas, onde estiver. E como ele disse, enquanto eu tiver força no meu dedo, eu vou puxar o gatilho. Que seja um exemplo para cada um de nós, irmãos, lutar por esta causa. E a Bíblia diz que devemos dar honra aos pastores. Não é assim que a Bíblia diz? E seguir os seus exemplos. E graças a Deus pelo ministério que pode realmente dizer, é um exemplo para ser seguido. E graças a Deus pelo ministério do nosso profeta, irmãos, que foi até o final da sua vida, sem deixar uma mancha sequer, para que você diga, isso aqui não pode ser visto, porque pode trazer vergonha para nós. Toda a sua vida foi um incentivo para o povo de Deus, caminhar na presença de Deus, nunca buscou honra para si mesmo. Eu preguei outro dia aqui sobre atitudes do irmão Branham, né? Aquele empresário chegou e disse, irmão Branham, eu vou lhe dar 5 milhões de dólares. O que é 5 milhões de dólares? Você tem noção do que é 5 milhões de dólares? Para você construir uma igreja. O Branham olhou e disse, Deus não me chamou para cuidar de uma igreja. Deus disse que meu púlpito é o mundo. Obrigado, irmão. Encontre um outro pastor que precisa disso e passe para ele. Isso é atitude de um homem que conhecia a sua posição e o seu chamado. E quando ele começou, quando jovenzinho, solteiro ainda, solteiro. Nessa mensagem aqui, ele diz aqui, ó, que ele fala assim, eu me lembro, quando eu coloquei a pedra fundamental do tabernáculo Branham, ele disse, eu era solteiro ainda. E ele estava construindo, feliz, e Deus chamou ele numa visão e mostrou um púlpito sobre a terra e disse, esse é o teu púlpito, é o mundo. Você não vai pastorear essa igreja. Entende, irmãos? E ele sempre soube respeitar o seu chamado. E ele não tinha vergonha de chegar e dizer, irmãos, eu falo duro com vocês.
Eu não quero magoar vocês, é vocês que me vestem, é vocês que vestem meus filhos. Ele disse, vocês têm me dado roupas, são roupas usadas, eu agradeço por elas, esse terno que eu estou usando eu ganhei. Ele não tinha vergonha de dizer que estava usando uma roupa usada. Ele não tinha vergonha de dizer que, ele, às vezes, em um certo tempo, ele cumprimentou as pessoas com a mão esquerda, para poder tampar o rasgo do seu casaco com a mão direita. Ele não tinha vergonha dessas coisas. Um homem que, com a sua posição, quando aquele senhor, a mulher dele, um homem multimilionário, a mulher dele foi curada de câncer, já próximo da hora da morte, ele chegou e deu um cheque, eu acho que de $1 milhão. $1 milhão. Disse, está aqui, irmão Brana. Ele disse, eu não quero. Não, eu não quero. E rasgou o cheque na frente dele. Nunca se vendeu. E ele disse, quando aquele homem foi entregar aquele cheque de $1 milhão, ele na hora veio na mente dele sua esposa, morando numa casa onde tinha frestas, que ela tinha que trancar as frestas com pano, com papel, para o vento frio não entrar dentro de casa. Ele lembrou de que sua esposa tinha que sair buscar água para trazer para lavar louça, porque não tinha água encanada, e ele pensou naquele cheque, mas ele simplesmente disse, obrigado, irmão, eu não quero isso. Isso é posição, isso é a nossa origem, de onde nós viemos, de um ministério que Deus realmente levantou. E nós não nos envergonhamos disso. Se houve pessoas que se envergonharam do apóstolo Paulo e o abandonaram no final do seu ministério, e lá estava ele agora, no final, um grande homem, irmãos, no final do ministério, suplicando para Timóteo trazer sua capa. Tinha uma capa só, para se proteger do frio. Dizendo, fulano me abandonou, ciclano me deixou, mas tu vem, Timóteo, vem logo antes do inverno. Mas por que antes do inverno? Provavelmente por causa da capa, porque ele precisava se aquecer. Mas deixou um legado para nós. E nós não vamos esquecer essas origens, irmãos. São origens de sangue, são origens de vidas que foram espremidas, que foram gastadas, raladas na obra do Senhor, para que hoje nós estivéssemos aqui, para que hoje nós sentássemos aqui e podemos cantar aqui e podemos louvar a Deus. E se alguém vem falar contra nós, nós vamos na lei e a lei nos defende. Por que temos hoje a liberdade de adorar a Deus? Porque homens entregaram suas vidas, perderam suas vidas, para que um dia fosse assinado um decreto pela lei, nos dando o direito de adorar a Deus, e nós não damos valor para isso muitas vezes. Mas vamos lembrar das nossas origens. Aleluias! Vamos ser gratos e lembrar que os homens que Deus usa não são anjos celestiais, são homens, sujeitos a falhas também. Mas muitas vezes vemos em algumas situações, basta um homem doar, às vezes, a vida toda dele, e uma pequena falha para todos levantarem e o condenarem à morte. Mas que Deus ajude que cada um de nós possa sempre ser grato a Deus. E você diz, mas honrar o homem? Sim, quando você honra um vaso de Deus, você está honrando a Deus. Quando você respeita um vaso de Deus, você está respeitando a Deus. Eu não sei porque eu estou falando isso. Deus é prova do que eu estou dizendo. Eu só sei que quando eu estava lendo a mensagem, eu peguei a caneta e escrevi um monte de coisa que hoje pela manhã, quando eu fui ler, eu me surpreendi com tudo que está aqui. E eu gostaria de ter colocado de uma maneira mais clara o que Deus me ungiu para escrever aqui. Isso, irmãos, é a razão do sucesso, é você reconhecer em todos os sentidos. Você vai ampliar isso na sua vida, em todo sentido, natural, espiritual, tudo. Que Deus nos ajude a sermos gratos a Deus, honrar a Deus. Ore por cada obreiro ao redor desse mundo, dessa nação. Na mensagem mostra-nos o pai. Irmão Brana, lembra que ele foi caçar com aquele irmão, o irmão Woody, né? E o irmão Woody chegou na casa daquele ateu. Você se lembra a história, né? Não vou contar para não tomar tempo, somente abreviar. E o homem não gostava de crente. Então o irmão Woody chegou e pediu para caçar, e o homem disse, sim, pode caçar. Ele disse, mas eu trouxe meu pastor junto, não há problema dele caçar comigo? Aí aquele homem já
olhou e disse: mas não me diga que você virou bonzinho agora, que tem que carregar um pastor contigo. Aí o irmão Brando desceu e disse: é melhor eu descer. Desceu, cumprimentou o homem, e o homem disse assim: vocês estão latindo na árvore errada. Vocês estão ganhando a vida fácil. O irmão Brando olhou e disse, pensou consigo: ah, vida fácil. Se você soubesse. Vida fácil. Trabalho de um ministro, irmãos, não é das 7 da manhã ou das 8 às 6, é 24 horas. É preocupar, é estar realmente chorando com os que choram, sorrindo com os que estão sorrindo. E isso, irmãos, às vezes não é visto, mas quando você olha e você ora, e você está realmente ao lado do ministério, pedindo a saúde, a graça: Senhor, dê saúde para o pastor. Senhor, mas às vezes basta um filho de um ministro fazer uma coisa errada para as armas se posicionarem contra e dizer: veja, não pode ser pastor mais. Está vendo? Olha o filho dele aqui que faz. Ou apedrejar o filho também, né? E não sabe que todas as armas do inferno estão direcionadas contra o ministério. E se não pode atingir o ministério, ele vai tentar atingir quem está ao redor do ministério. E você, às vezes, despreza e diz coisas contra alguém que está próximo do ministério, seja filho, seja o que for. Eles, às vezes, não têm culpa, porque a pressão é tão grande contra eles que, se você sofresse a metade daquela pressão, você não suportaria. E a pressão contra eles é porque são, às vezes, filhos do ministro. E o diabo quer ferir eles para descredenciar aquele ministério. Mas quando você tem um coração, irmão, cristão, você se põe na brecha, você ora, você diz: Satanás, você não vai prejudicar esse ministério, você não vai tirar a graça, tirar a paz, o equilíbrio, para que o ministro, o pastor, de repente não possa nem mesmo ter um tempo para meditar por causa da pressão. Não, eu me coloco ao lado dele em oração, eu te repreendo, Satanás, e você caia por terra em nome de Jesus Cristo. E quando a igreja se levanta dessa forma, você vê o que? A família dele sendo levantada, os filhos sendo abençoados, o lar sendo abençoado. Por quê? Porque você reconhece que você é fruto daquele ministério. Ou vai fazer como eu vi certa vez num desenho assim, um barquinho, um sentado de um lado, outro do outro. E do lado, de um dos lados estava um furo, e estava a água entrando, e o barquinho já estava a pique assim. E aquele que estava do lado do furo, ele estava jogando água para fora, desesperado. E o outro de braços cruzados, dizendo: o problema é dele, o furo está do lado dele. Mas os dois iam afundar. O problema é com o irmão, ele que se vire. Irmãos, somos uma família, somos uma igreja. Se o meu dedo do pé estiver inflamado, todo o meu corpo vai sofrer. Se o meu irmão tiver em problema, eu vou sofrer. Por isso, não fale mal quando você vê um irmão em problema. É tão triste, irmãos, quando alguém vai na casa do outro para falar mal da vida, contar, levar, vamos dizer assim, levar notícia de desgraça. Sabia que a irmã fulana cortou o cabelo? Sabia disso? Para quê? Para que propagar a desgraça da vida de alguém? Por que não ora? Por que não se põe? Pensa: meu Deus, para aquela irmã chegar ao ponto que chegou, para aquele irmão fazer o que fez, meu Deus, a pressão que ele deve ter passado. Quem sabe se fosse comigo eu não daria conta. Mas, Senhor, tem misericórdia, ajuda meu irmão. Eu quero ver ele no Senhor, eu quero ver ele com vitória. Irmão, se nós pudéssemos compreender isso, a igreja chegar a essa unidade, a esse reconhecimento, saber que Cristo habita por trás da pele daquele irmão que às vezes você não dá nada por ele, mas ali está Jesus. Louvado seja Deus. Nós podíamos continuar falando, mas tenho mais anotação, mas vamos nos colocar de pé. Eu espero ter sido compreendido pela igreja. Vamos ser grato a Deus, irmãos, pela nossa origem. Seja grato a Deus, valorize a mensagem que Deus enviou. Você pega uma mensagem, culto de ceia, entregue a mensagem nova. Não leve para casa somente e põe lá num canto assim. Irmãos, aquela mensagem custou
jejuns, custou sofrimento. O profeta lutou, o profeta saía para caçar muitas vezes. Ele disse: eu não dava um tiro sequer, eu ficava ali orando, anotando. 6 meses de viagem, fazendo missão pelo mundo. Chegava em casa, cumprimentava a esposa, pegava suas varas de pescar e ia para o mato. Alguém podia dizer: esse homem não tem sentimento pela família. Não, não era isso. A vida dele vivia num nível tão alto espiritual que, se ele queria estar com a família como esposo, como pai, ele tinha que voltar a descer a atmosfera de um homem normal. Para isso ele saía, ele ia caçar, ele ia na casa de um irmão que tinha uma fazenda, uma chácara. O irmão conta que o irmão Branham chegava quieto, muito quieto, porque ele estava naquela atmosfera da unção do sobrenatural. E ele ficava por ali. O irmão disse que aos poucos ele ia voltando a si, e de repente, quando ele voltava à posição de um homem normal, o irmão disse que ele era um homem muito brincalhão. Aí ele ria, contava histórias, mas a irmã Meda sabia entender. E quando havia irmãos que criticavam: olha o profeta, o caçador, foi pescar, enquanto as almas estão aí se perdendo. Ele disse: vocês não sabem, eu saio para caçar, mas eu vou para entrar em comunhão com Deus. Ele diz na mensagem, acho que Espírito de Verdade, não me lembro agora o título exato, que ele gostava de ir num lugar muito deserto, onde ficava, eu não sei se a 200 quilômetros da civilização. Ele dizia assim, que ali ele entrava em companheirismo com Deus, e que ele disse: eu creio que Deus vem aqui para descansar também, porque é um lugar onde não há pecado, onde não há barulho. Ele disse: por isso eu também venho aqui, para ter companheirismo com Ele. E no milênio, ele disse, eu gostaria de passar o milênio nesse lugar. Quantos leram isso? Então, é isso. Mas lembre que o que você tem em tuas mãos hoje, irmãos, custou vidas. Valorize. Senhor nosso Deus e Pai, peço a Ti perdão, Pai, de não poder ter expressado como deveria ser expressado isso. Mas eu sei que Teu povo entendeu, e que agora o Espírito do Senhor vai vivificar isso mais profundamente ao coração da igreja. Senhor Deus, não deixe nós esquecer nossas origens. Não deixe, Pai, nós perder a gratidão. Pai, somos comprados pelo um sangue. Não deixe esquecermos o Calvário. Não deixe esquecermos, Pai, o sofrimento que o Senhor passou. Teu profeta disse que o Senhor morreu. Sua morte nem foi, Pai, se fosse fazer um laudo como hoje a medicina faz para dar o atestado de óbito. Eles nem mesmo poderiam colocar que a razão da morte foi os cravos, os espinhos, os açoites ou a lança. Mas eles teriam que ser sinceros em colocar: morreu, causa da morte, um grande desgosto pela ingratidão do seu povo. Isso foi o que nos ensinou o profeta. E a ciência comprova, Pai, que a única razão de separar o sangue, a água do sangue, foi por uma extrema situação nervosa que Ele passou por mim, por cada um de nós. E eu não quero esquecer isso, Pai. Não deixa meus irmãos esquecerem. E quando o diabo mentir para eles e dizer que eles não têm valor, que eles possam recorrer à sua origem e à razão pela qual eles foram comprados e o preço que foi pago. Deus, abençoe cada obreiro, cada homem que tem se doado inteiramente para Ti.
Como acabamos de ler aqui, aqueles que fazem muitas vezes não percebem que estão fazendo. E aqueles que são beneficiados não percebem que foram gerados com dores de parto. E às vezes se viram contra quem os gerou em Cristo Jesus. Mas pedimos que, quanto a mim, quanto a cada irmão, cada pessoa aqui presente, sejamos gratos a Ti pelos vasos que o Senhor usou, pelo profeta, pelos pregadores, que o Senhor nos ajuda, Pai. E essa gratidão manterá tão vivo o Evangelho em nós, de tal maneira, Pai, que nós não vamos ter coragem, e a tentação se tornará nada, diante da gratidão que viveremos para Ti. Pai, eu peço que o Senhor confirme isso no coração da igreja. Se há algum filho aqui que tem sido ingrato a seus pais, que eles possam voltar para casa, abraçar a sua mãe, abraçar o seu pai e dizer obrigado. Se hoje estou aqui, é porque Tu tens dedicado muito por mim. Pai, que o Senhor ajude cada um de nós, que haja posições tomadas, que haja posições fortalecidas em nosso meio. Aviva e amplia isso em nossos corações, Pai. E abençoe a todos que, através da internet, também participam. Em nome de Jesus, Teu Filho, nós lhe pedimos para a Tua glória. Amém. Deus abençoe a todos. À tarde, se você desejar, se eu conseguir tirar cópias, eu vou deixar ali na porta desse texto encontrado nas escritas do irmão Brana. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Só um momento, irmãos. Desculpa, eu tenho uma nota para passar. Às 3 horas da tarde, haverá um culto especial de evangelismo ali no Coronel Freitas. E às 2 horas estará alguns irmãos saindo da frente da igreja. Então você vai ali dar um apoio ao trabalho do evangelismo em Coronel Freitas. O culto é às 3, dá tempo de voltar com folga para o culto da noite. Deus abençoe.